Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Glória a Deus. A minha oração é que o Espírito Santo prenda a sua atenção para que você cresça através do ensinamento bíblico. Com certeza haverá advertências de Deus nessa mensagem, a manifestação do amor de Deus. Através dessa mensagem você vai ver que haverá respostas, haverá fortalecimento para a sua vida, para a vida dos seus. Então é importante, se você puder, compartilhar esse momento com mais alguém. Também vai ser uma forma de você evangelizar, levar essa palavra a outras famílias. Hoje, o tema da nossa mensagem é a loucura que ninguém vê. Deus me deu esse tema e já há alguns dias eu estudo. Nós vamos aqui, com a graça de Deus, fazer um paralelo entre a loucura humana e a loucura espiritual. Quando a gente vê uma pessoa transtornada, com comportamento, ouvindo vozes, falando sozinha, desconectada, a gente logo comenta um com o outro, ó, ali tem um louco. Essa loucura humana a gente consegue detectar. Às vezes é barulhenta, é inquieta, mas há uma loucura silenciosa que a gente trata como normalidade. E preste bem atenção aqui nesse início, essa loucura silenciosa, ela está crescendo nas igrejas, nas famílias, está desenfreada pelas redes sociais e ela tem um nome. Essa loucura se chama loucura espiritual. Ela é mais grave porque os médicos não conseguem diagnosticar. Não tem tratamento pelas mãos dos homens. Não tem alarme. A doença ou a loucura espiritual. A loucura que ninguém vê. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 3, está escrito: também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. A loucura no seu coração durante a sua vida. E depois vão para os mortos. A loucura dos homens perde o senso da realidade. A loucura espiritual descarta a eternidade. A loucura dos homens deixa a razão à parte. A loucura espiritual rejeita e se distancia da palavra de Deus. A loucura dos homens, às vezes, ouve vozes que não existem. A loucura espiritual segue doutrinas que não têm nada a ver com Deus e nem vêm de Deus. A loucura dos homens acredita nas ilusões. A loucura espiritual crê em heresia. A loucura dos homens, às vezes, distancia o ser humano do convívio social. A loucura espiritual distancia o homem do corpo de Cristo, a igreja. A loucura humana resiste ao tratamento. A loucura espiritual
rejeita a correção espiritual. Provérbios 12:15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parecem reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A loucura que ninguém vê. Quando Deus me deu essa palavra, eu fui estudar e eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar isso, hein? Mas foi como que uma revelação espiritual diante da condição que muitos se encontram hoje, de uma aparente normalidade, mas que estão empestados de enfermidades espirituais. E hoje, a minha oração é que Deus entre com providência. Deus está à disposição de você. E através do quebrantamento, Deus pode lhe entregar um grande presente. Esse presente ele é tão significativo que ele pode dar um rumo diferente à sua história e à história das pessoas que estão ao seu lado. Deus vai romper com o silêncio. Deus vai tratar do nosso íntimo. Deus vai nos repreender com seu amor. Deus vai conceder uma paz sobrenatural para você cuidar das suas coisas, para você avançar. Aleluia. Não sei se dá para você perceber, mas desde o início do programa Deus está tratando a nossa vida com um zelo diferenciado hoje. Aleluia. Deus quer limpar os caminhos. Deus quer abrir um rio no meio deste deserto. Aquilo que está camuflado como normal vai ser desnudo através do poder que há no nome de Jesus. Tem cura de Deus para mim e para você. A loucura que ninguém vê. Como nasce essa tal loucura espiritual? A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, está escrito: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa loucura disfarçada de normalidade, que nós chamamos de loucura espiritual, ela nasce, guarde isso, quando os homens se aproximam de Deus, mas rejeitam obedecer a Deus. Eu vou ser mais claro. O homem se aproxima de Deus, mas resiste à obediência a Deus. Essa loucura espiritual, ela não alcança as pessoas que não conhecem a Deus. Ela alcança as pessoas que já tiveram experiência com Deus. Quem nunca ouviu falar de Deus, quem nunca teve experiência com Deus, quem não conhece a palavra, está livre dessa loucura espiritual. Mas ela nasce justamente quando você tem alguma experiência e até já foi usado por Deus. Mas agora você criou uma situação em que você, de alguma forma, está recusando se entregar, se submeter à vontade de Deus. Até você conhece a palavra, às vezes é um obreiro, uma obreira, ou até uma pessoa que já tem um certo tempo, conhece os princípios
básicos da nossa fé. O problema não é falta de conhecimento para a soberba espiritual, para dar vida a essa loucura espiritual. Problema não é falta de conhecimento espiritual. O problema aqui é falta de quebrantamento. Está faltando vida. Está faltando lágrimas diante de Deus. Está faltando um coração manso, humilde diante de Deus. Está faltando consagração. Está faltando santificação. Conhecimento tem. Já foi um dia usado por Deus. Se aproximou de Deus, mas a vida lhe deu um desacerto. E hoje você está, como a gente diz no popular, mordendo a corda e não percebe. Você deixou sua visão ser embaçada pelas críticas. As feridas chegaram na vida de outras pessoas. As pessoas receberam a cura, mas a sua continua ainda aberta. E isso está ali trazendo uma resistência. A loucura que ninguém vê, a loucura espiritual. A Bíblia fala da história de Caim. Você lembra? O primeiro caso, vamos chamar aqui de loucura espiritual da história, foi o de Caim. Você lembra daquela história? Caim matou Abel. Mas como começou? Se você puder depois fazer uma leitura lá em Gênesis capítulo 4, você vai conhecer ou relembrar da história de Caim e Abel. A Bíblia diz que lá nos primeiros versículos do capítulo 4, entre o versículo 3 e o versículo 5, eu vou resumir aqui para a gente adiantar. A Bíblia mostra que Deus atentou para a oferta de Abel. Deus gostou da oferta de Abel. Aquilo levou Deus a uma satisfação. Recebeu a oferta. Eles eram irmãos, né? Recebeu a oferta de Abel. Caba macho. Abel entregou a oferta. Deus recebeu. Ele entregou a adoração. Deus recebeu, né? Daqui a pouco vem Caim com a oferta. Aí a Bíblia é bem clara em dizer que Deus rejeitou ou não atentou para a oferta de Caim. Vamos lá. Caim era um homem da igreja. Ia para a igreja, Caim. Caim acreditava em Deus. Caim, ele sabia o que era o sacrifício. Mas chegou um momento em que Caim, ele se tornou um coração de pedra. A gente pode dizer que Caim, ele se tornou um homem insubmisso a Deus. Aqui estava o início da queda de Caim, ou da doença ou loucura espiritual que a gente está chamando aqui. A loucura espiritual, ela começa quando o homem valoriza mais os atos religiosos do que o coração verdadeiro e quebrantado. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Irmãos, eu confesso para você que esse é um dos temores que eu tenho na minha vida. Até pela minha trajetória, que nasci no Evangelho, e a gente vê tanta coisa na igreja, a gente percebe que na nossa vida nós temos altos e baixos, e às vezes eu percebo que a minha vida está sendo regida simplesmente por uma rotina. Rotina. Ora porque tem que orar, é pastor, né? Tem que orar, aí vai para a igreja, aí volta, aí entra num círculo vicioso em que não tem mais
uma lágrima diante de Deus? Não tem mais um jejum diante de Deus? O que é isso? Não tem mais uma oferta agradável para a igreja do Senhor? Não tem mais um abraço no necessitado? Não, a nossa vida é resolver problema. A nossa vida é correr atrás do que comer, do que beber, do que vestir. E sem passar o tempo, e se alguém vir até e questionar, não, estamos bem espiritualmente. Não, graças a Deus, tá tudo bem. Tudo bem. Lá em casa tá tudo bem. Tudo bem o quê, irmão? Abra seus olhos. Tá bem o quê? Ninguém se reúne aí mais para falar no nome de Jesus. Que tá bem o quê? Ninguém canta um louvor aí dentro de casa. As pessoas colocam na casa coisas impuras para estar assistindo aí na televisão. Essa música cebosa. São discussões sem limites. Ninguém respeita ninguém. Faz não sei quanto tempo que você foi à igreja. E como é que tá bem? Caim. Insubmisso. E quando Deus foi e de alguma forma cobrou a Caim, dizendo, ó, eu recebi a oferta do seu irmão, mas a sua eu não recebi. É aí a hora de mostrar quem é Caim. A gente faz isso, irmãos. Quando Deus diz não, quando Deus tira o que a gente quer, quando Deus não atende, é a hora da gente mostrar se a gente vai vomitar o veneno ou botar o veneno para fora. Caim botou o veneno para dentro do coração. Aí o veneno agora começou a alimentar ele. Começou a alimentar. Se você ver a partir do versículo 6 de Gênesis capítulo 4, está escrito assim, ó. Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus estava falando com ele. Caim, não precisa disso, Caim. Você pode ser restaurado. Não precisa estar com um semblante de ódio desse não, de desamor não, Caim. Se você se arrepender, se você se corrigir, você vai ser aceito, sua oferta vai ser aceita. Olha aqui para mim, a loucura espiritual, ela não aceita ser confrontada. Tem muita gente ouvindo o rádio agora. Você está na condição de louco. Você se acha uma pessoa normal, você se julga, mas você está louco espiritualmente. Você não aceita mais a autoridade espiritual sobre você. Você se ofende, como Caim se ofendeu. E Deus está dizendo, Caim, o caminho não é essa ignorância, Caim. Caim, o caminho não é estar mordendo a corda, Caim. Caim, você não precisa estar resistindo. Ele se ofendeu, a loucura espiritual se aprofundou e agora ele pega o seu irmão e diz, ei, você agora é meu inimigo. Se você ver lá no versículo 8, diz assim, ó, está escrito, Gênesis 4:8. Levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha, na nossa loucura espiritual, nós elegemos como inimigo pessoas que agradam a Deus e querem agradar a Deus.
A Bíblia é perfeita, irmão. Isso é revelação de Deus aqui. Caim mata quem agradou a Deus. A insatisfação, na verdade, de Caim não era contra Abel, que foi aceito seu irmão, não. Ele até matou Abel. Mas, na verdade, se Caim pudesse, ele matava Deus. Isso é a nossa história. Isso é a nossa história por quê, pastor Júnior? Porque muitas vezes nós estamos nessa soberba. Não aceitamos o nosso irmão ser honrado. A gente se irrita com quem Deus aprova. Ah, mas e se eu fiz isso? A gente se incomoda porque a pessoa ora mais. A gente fica fazendo piadinha com a língua estranha do irmão, porque o irmão é espiritual e a gente fica ridicularizando. E aqui eu quero até deixar uma observação. Pare com esse negócio. Ah, pastor, mas a gente só está brincando. As coisas espirituais devem ser levadas com seriedade. O irmão fica falando, mas olha, lá é um irmão caba macho, é um bom pai de família, um bom obreiro, dedicado às coisas de Deus. E às vezes a gente acha bonitinho perseguir só porque o caba se dedica mais, gosta dessas brincadeiras sem futuro. Caim mata Abel. Se você ligou o seu rádio agora, o tema da mensagem é a loucura invisível, que nós chamamos de loucura espiritual. E nós estamos aprendendo como nasce essa loucura. E a lição bíblica nos diz que ela nasce na aproximação com Deus, mas no ato de rejeitar a obediência a Deus. Você se aproxima de Deus, mas chega um período da sua vida que você resiste a obedecer a Deus. A obediência a Deus se torna um obstáculo para você. E a gente está usando aqui o exemplo e Deus está nos dando graça e revelando lições profundas diante da história de Caim e Abel, que está lá em Gênesis capítulo de número 4. Dá para pegar aí muita coisa da mensagem. Não desligue seu rádio, não. Deixe Deus falar o que Ele tem para falar para você hoje. Pronto. Aí a gente tá no capítulo que Caim matou Abel, mas Caim queria mesmo matar Deus. A revolta de Caim não era contra Abel, a revolta de Caim era contra Deus. Certo? E agora, Caim, ele se distancia da presença de Deus. E ele vai seguindo a sua vida. Gênesis 4, 16 e 17 está escrito: E saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, e edificou uma cidade. Irmãos, como Deus fala comigo aqui. Por quê, pastor Júnior? É porque Caim, ele sai da presença de Deus na condição de um assassino, porque ele matou o irmão, e constrói uma cidade. Quem olha assim, ó, rapaz, esse cara tá prosperando. Mesmo rejeitado por Deus, ele constrói, edifica, gera filhos, desenvolve uma civilização. Mas tudo isso aconteceu fora da presença de Deus. Isso, irmão, é o rascunho da nossa história. E eu peço a Deus misericórdia neste momento da mensagem, porque aqui está a plena loucura espiritual na essência. O homem pensa que está prosperando, mas na verdade ele está vagando longe de Deus. Eu abri o programa hoje e tudo foi muito especial, a gente sentiu a presença, eu me emocionei já aqui, mesmo que eu não demonstre, mas eu me emocionei, eu senti a presença de Deus. E eu sei que Deus está usando essa palavra, é uma palavra de correção, é uma palavra de exortação, é uma palavra de Deus cobrando da gente.
Mas tudo isso é porque essa palavra está gerando vida. Talvez você não perceba ainda, mas essa palavra já alcançou o seu coração. Talvez você ainda nem percebeu, mas a sua alma já está gritando dentro de você e orando e dizendo: Senhor, eu não quero ser como Caim, que ofereceu até um culto, mas rejeitou a tua correção. Eu não quero ser. Talvez você não percebeu, mas há uma conexão muito poderosa da sua alma com Deus. E você já está dizendo: Senhor, me trata. Eu não digo a ninguém, mas eu estou envolvido nessa soberba. Eu perdi aquele coração simples, aquele coração fervoroso. Eu sei o que é adorar a Deus. Eu já ofereci algo a Deus e ofereço ainda. Mas estou, como eu posso dizer, resistindo às tuas correções, Deus. Eu não posso deixar de lembrar nessa palavra que Deus advertiu Caim e disse com todas as palavras: Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Infelizmente, o primeiro assassino da Bíblia foi um homem religioso. Por isso, eu explico bem o que é ser religioso e ser só religioso. Ser religioso nada mais é do que você falar, ou melhor, matar seu irmão falando em línguas estranhas. Eu vi alguém falar isso, eu guardei pro resto da minha vida. Ser religioso é você matar o outro falando em línguas estranhas. Isso é ser só religioso. Caim, infelizmente, ele estava na condição de um homem religioso. Pastor Júnior, como é que nasce, pastor, essa loucura espiritual? Ela nasce na aproximação com Deus, você é usado por Deus, você tem experiência com Deus, mas chega um período que você resiste a obedecer a Deus. A obediência agora é um limitador. E você toca a sua vida e fica na condição de apenas um religioso. Segundo, eu vou falar de pelo menos 3 coisas, eu vou avançar, não vou terminar essa mensagem hoje. Olhe bem para cá. Sabe quando nasce a loucura espiritual? Quando você se acha muito bom, muito especial para ser repreendido por Deus. Você se acha muito cheio de valores, de serviço prestado, e você diz: não. Essa palavra não é para mim, pastor Júnior. Olha aí como nasce a loucura espiritual. Esse pastor não tem nada para me ensinar. Eu não preciso vir à rádio, eu não preciso estar direto dentro da igreja, porque Deus fala comigo direto. Eu não preciso mais de homem nenhum, não, eu não preciso de campanha espiritual nenhuma. Dentro da igreja só tem um que não presta, dentro da igreja é não sei o quê. Olha só, você não está percebendo nessas suas palavras que você está dizendo assim: eu sou bom demais para estar sendo repreendido por Deus, sendo exortado. Eu estou aqui na prova e ainda vem com esse tipo de palavra, essas coisas. Eu mesmo vou desligar o rádio. Não tem nada a ver comigo não, pastor. Eu queria até que alguém ouvisse essa palavra, mas para mim não. Graças a Deus, estou tudo bem com Deus. Eu não preciso de ser exortado dessa maneira. Eu não preciso de ninguém olhando e dando um parecer sobre a minha vida espiritual, não, pastor. Eu já sei andar com as minhas pernas. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína,
e a altivez do espírito, a queda. Você lembra de Lúcifer? Pois bem, Lúcifer era querubim da guarda, brilhava, liderava a adoração, era excelente, mas o orgulho nasceu quando ele disse: subirei, estarei ou instalarei o meu trono. Ou seja, ele não queria estar ao lado do trono de Deus. Lúcifer, o diabo. Ele não queria estar, porque ele estava ao lado de Deus no trono. Deus no trono e ele ao lado. Mas ele dizia: eu não quero estar ao lado, eu quero estar no trono. Então eu estabelecerei o meu trono. Foi aí que ele foi lançado abaixo. E aqui, irmãos, olha que coisa, essa mensagem é para quem já teve experiência com Deus. Essa mensagem é para quem já se aproximou, já foi usado por Deus. A história de Lúcifer nos revela que essa soberba espiritual nasce. É no trono mesmo. É no trono, é no altar, como a gente diz. Sabe como é que essa loucura, terceiro, sabe como é que essa loucura, para a gente encerrar, ela nasce? Ela nasce quando a experiência com Deus, mas o nosso caráter não é tratado. Irmãos, eu gostaria muito, se você guardar isso que eu vou falar aqui, você já pegou quase tudo da mensagem. Uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser aprovado por Deus. Ô pastor, entendi foi nada. O senhor pode repetir, eu estava meio desatento aqui. Uma coisa é ser usado por Deus. Outra coisa é ser aprovado por Deus. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei de um caso que eu tenho vergonha de contar, mas eu vou contar. Vou me superar aqui. Uma vez eu cheguei em casa e Clarissa estava na sala e logo eu fui falando sobre a mensagem. E eu tinha, esquecido que eu tava meio encrencado com ela, né? Coisa de marido e mulher. E eu cheguei já empolgado, Clarissa, a mensagem foi uma bênção, não sei o quê. E nesse dia, assim, como Deus me usou. Pessoas foram libertas, caindo endemoniadas, pessoas falando de cura. Sabe aquele culto bem... Aí eu cheguei logo, mas Clarissa aí contando e tudo, aí ela disse... Os demônios saíram e tudo, foi pro povo, foi. E agora ela falou com braba, né? Invocada. Aí eu comecei a rir e lembrei dessa lição. Ela estava dizendo, em outras palavras, tu sai de casa, não resolve teus problemas comigo, vai para a igreja, prega, fosse usado e está se gloriando. Era quase assim. Você foi usado por Deus, mas não está sendo aprovado por Deus. Ela falou com tanta naturalidade assim, que em vez de eu ficar chateado, eu acho que foi Deus usou isso para fazer as pazes. Não tem nada a ver... Pastor, eu vou ser mais claro. A unção não tem nada a ver com a aprovação de Deus. Deus usou Balaão. Balaão foi um profeta que se vendeu assim, de forma muito feia. Deus usou Sansão, e depois eu vou falar em outro momento nessa mensagem, não vai dar tempo, mas Deus usou Sansão desviado já, na condição de prostituto. Deus usou Sansão. Deus usou Saul, um rei que começou até bem, humilde, depois terminou rebelde, desviado. Deus usou uma jumenta, Deus usou um galo. Deus usa. Agora, uma coisa é Deus usar, outra coisa é Deus aprovar, ter a aprovação de Deus. E o que fica, meu irmão, o que fica é ser aprovado por Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.
Eu vou ter oportunidade em outro momento continuar essa mensagem com o tema A loucura que ninguém vê. Essa loucura se chama loucura espiritual, que alguns se colocam na condição de normal, mas estão no mundo espiritual, fazendo barulho, inquietos. Essa loucura disfarçada de normalidade está se espalhando pela igreja, pelos púlpitos, pelas famílias, pelas redes sociais. É a loucura espiritual mesmo. E hoje nós tivemos a oportunidade de aprender como essa loucura nasce. E nós aprendemos que ela nasce quando o homem se aproxima de Deus, mas rejeita a obediência. Depois a gente avançou, eu falei sobre... Quando a pessoa, em segundo, quando a pessoa começa a pensar que é especial demais e não aceita a correção de Deus. E por fim, quando a experiência é real com Deus, mas fica só na experiência, não permite que Deus trate o caráter. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. A loucura no seu coração durante a sua vida, e depois vão para os mortos. Eclesiastes 9:3. Novas de Paz. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio.